primeira coisa que precisamos fazer ao iniciarmos o nosso estudo sobre sintaxe é entendermos a diferença entre frase, oração e período. Então vamos lá. A frase é um enunciado com sentido completo. A presença do verbo não é obrigatória. Então nós temos frases nominais e frases verbais. Por exemplo, e agora, José? Que calor! Esses são exemplos de frases nominais, uma vez que não contém verbo. Já o exemplo, Deus é bom o tempo todo, é uma frase verbal, uma vez que contém verbo. Simples assim. Já a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Pode ou não ter sentido completo. Por exemplo, levaram tudo. É possível. Observem que no primeiro exemplo eu tenho sentido completo. Então, quando eu digo levaram tudo, a gente consegue entender. No entanto, no segundo exemplo, quando eu digo é possível, não possui sentido completo. Mas aí, nos dois casos, nós temos exemplos de oração. Não precisa ter o sentido completo, mas a presença do verbo ou da locução verbal é obrigatória. Ok, gente? Para finalizarmos, nós temos o período, que é a frase que se organiza em torno de uma ou mais orações. E aqui é importante ressaltar que a quantidade de verbos equivale à quantidade de orações. Então, se no período eu tenho 2 verbos, logo temos 2 orações. Lembrando que uma locução verbal equivale a uma oração. Então, se nós temos um período aí com 10 verbos, significa dizer que nós temos 10 orações. Quando em um período existe apenas uma oração, nós chamamos de período simples ou oração absoluta. Por exemplo, estamos felizes com a sua aprovação. Observem que aí nós temos apenas um verbo, portanto, temos uma única oração, que também é chamada de período simples ou oração absoluta. Já no exemplo, é possível que você seja aprovado. Observem aí que nós temos 2 orações. Então, nesse caso, nós chamamos de período composto. Tá? Então, quando eu digo é possível, é a primeira oração. Que você seja aprovado é a segunda oração. Então, nós temos aí um período composto com 2 orações. Gente, é importante que vocês consigam identificar os períodos em um texto, principalmente nas questões de interpretação ou compreensão textual, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo, então eu vou colocar aqui o trecho de um texto, tá? Só para que vocês consigam identificar aí o primeiro e o segundo período. Eu não vou ler tudo não, porque já vai estar aí. O meu objetivo é apenas identificar o primeiro e o segundo período nesse parágrafo, ok? Professora, mas como é que eu vou identificar um período no texto? Primeiro, segundo, terceiro período. Então, vocês vão perceber que um período, ele vai da inicial maiúscula até o ponto, tá? Por exemplo, aí, ó, no texto, observem que, quando eu digo assim, o diabetes pode interferir na saúde bucal. Então, aí eu tenho o início do primeiro período. E o primeiro período vai até o trecho aí, ó, podem alterar o índice de glicemia no organismo. Então, observem que após a palavra organismo, eu tenho um ponto. Então, o primeiro período vai da inicial maiúscula até o primeiro ponto. Logo após o ponto, é iniciado o segundo período. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, até açúcar no sangue, nós temos o segundo período. Simples assim. É muito importante que vocês consigam fazer essa identificação em um texto. Por quê? Porque tem questões de interpretação ou de compreensão que eles dizem apenas assim, com base no segundo período do último parágrafo. Então agora vocês vão conseguir identificar o segundo período do último parágrafo. Simples assim. Gente, com isso eu finalizo a aula de hoje. Então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Até a próxima aula. Beijinhos!